Davi Alcolumbre. O projeto de lei número 145 de 2015 do senador Ronaldo Caiado, que altera a lei número 12.096 de 2009, que autoriza a concessão de subvenção econômica ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e da outras providências. Vou fazer uma breve leitura do relatório do projeto e passamos para o encaminhamento da votação. O relatório submete-se à deliberação da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, projeto de lei 145, de autoria do senador Ronaldo Caiado. O projeto de lei é constituído em 3 artigos. O artigo 1º define o objetivo da lei, que é o direcionamento obrigatório de financiamento do BNDES e taxas subsidiadas para essas regiões. O artigo 2º acrescenta no artigo 1º da lei número 12.096 de 2009, direciona um mínimo de 35% dos recursos de financiamentos a taxas subsidiadas do BNDES para tomadores situados naquelas regiões. Segue-se 2 parágrafos. O primeiro esclarece o conceito de taxa subsidiada e o segundo impõe a observação do comando no CAPT para as operações que forem contratadas a partir da publicação da nova lei. E o artigo 3º é a cláusula da vigência do projeto de lei, originalmente distribuído às Comissões de Desenvolvimento Regional e Turismo e Assuntos Econômicos, cabendo a última a decisão terminativa. Não foram apresentadas emendas no prazo regimental. Passamos direto para o voto. Em virtude do exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei do Senado, número 145 de 2015, com a seguinte emenda. Artigo número 2 do projeto de lei do Senado 145 de 2015 passa a ter a seguinte redação. Acrescenta-se ao artigo 1b, a lei número 12.096 de 2009, o artigo 1b. Na concessão de financiamentos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, as taxas subsidiadas no mínimo de 35% dos recursos deverão ser direcionadas a projetos situados nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, associados a finalidades elencadas no artigo 1º. Sala da Comissão, relator Davi Alcolumbre. Em discussão a matéria. Com a palavra o senador Donizete. Bom, senador Zé Medeiros, presidente, senador Davi Alcolumbre, relator, eu quero propor uma emenda, que é um parágrafo único, que diz o seguinte: não havendo demanda que permita o cumprimento do disposto no CAPT, os recursos poderão ser redistribuídos entre as demais regiões do país. Eu justifico isso no sentido seguinte, que pode acontecer de não haver a emenda. E como nós estamos dizendo que deve ser aplicado nestas regiões, o recurso ficará contingenciado, preso e não será aplicado, em prejuízo do próprio país ou de outras regiões. Então, eu gostaria de pedir aos senadores e senadoras aqui presentes que a gente acrescentasse esse parágrafo único para dar a garantia de que, se não houver a demanda para cumprir o que nós estamos aprovando, que eu quero, inclusive, parabenizar o senador Caiado por ter apresentado esse projeto de lei para garantir esses 35% para as nossas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, mas eu quero também resguardar o direito da instituição, em não havendo a demanda, poder redistribuir esse recurso. Então, eu peço que seja aprovada essa emenda do parágrafo único acrescentado a esse projeto de lei. Para discutir, senhor presidente. Com a palavra a senadora Simone. Antes de mais nada, uma questão de ordem. É possível apresentação de requerimento nesta fase, após lido o relatório? Não há problema? Então, eu vou já discutir não só o projeto, como a emenda do senador Donizete. Primeiro, como foi dito pelo senador Donizete, parabenizar o senador Caiado. Confesso que eu tinha essa mesma ideia, pensei até em propor algo parecido, ainda bem que não o fiz, porque acho que o projeto dele ficou melhor do que, a princípio, que eu proporia. Dizer também que talvez esse seja um dos projetos mais importantes que tenhamos votado nesse semestre na Comissão de Desenvolvimento Regional, principalmente no momento em que nós estamos discutindo a unificação da alíquota de CMS, que vai acabar com, entre aspas, chamada guerra fiscal, que eu entendo que não é uma guerra, mas sim um incentivo fiscal, e vai diminuir ou, muitas vezes, impedir que investimentos de pequeno, médio e grande porte
possam sair dos grandes centros e ir para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Com isso, gerando aí dificuldade em relação à geração de emprego, renda e também abalando, de alguma forma, a economia dos estados, do Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Neste momento em que está avançada a negociação aqui no Senado, essa discussão no Senado, esse projeto vem em boa hora. Algumas observações só precisam ser feitas, eu acho até no intuito de ajudar. O senador Caiado, na justificativa, ele colocou que em 2013, a participação dos estados Norte, Nordeste e Centro-Oeste ficaram na ordem de 18,8% dos recursos destinados do BNDES. E aí eu queria já trazer uma informação nova. Nos dados do balanço do BNDES do trimestre de 2014, já houve um salto de 18% de participação dessas regiões para 28,9%, senador Donizete. Então, na realidade, o que o senador Caiado está propondo não é passarmos da participação dos recursos a serem captados pelo Norte, Nordeste e Centro-Oeste de 18% para 35%, mas de 28,9%, quase 30% para 35%. Nós estamos falando nem de algo em torno de 6% só. Eu não vejo como nós não termos investimentos para serem captados esses recursos. Eu confesso que tenho uma preocupação. Enquanto nós não tivermos no BNDES a transparência de conhecermos passo a passo aquilo que entra no sentido de captação de recursos, aquilo que sai, a não ser através desses balanços, quando nós não temos ainda a transparência, eu tenho uma preocupação com a emenda do senador Donizete. Eu entendo a posição dele de que o dinheiro não pode ficar parado, mas eu não vejo como, na prática, isso vai acontecer. Nós estamos falando aqui, eu fiz alguns levantamentos, no ano de 2014, não até o final, de 2009 a 2014, não até o final do ano, porque o balanço não havia fechado, o BNDES ele conseguiu tanto recursos captados quanto retorno de carteira, portanto, recursos para serem financiados, na ordem de 488 bilhões de reais, vamos colocar aí, em 5 anos. Quase 100 bilhões por ano. Houve transação de operações na ordem de 1.254.000. Foram 1.254 tomadores de recursos do BNDES. Desse total, como eu disse, ficou 77,8% na região Sudeste e Sul, 28,9% na região Centro-Oeste, Norte e Nordeste, fora os 3% entre as regiões que foram financiadas. Esses recursos, na sua grande maioria, também dados coletados aqui, para grandes investimentos, na ordem de 55% do que foi captado foram para grandes investimentos, seja 35% para a indústria de transformação e 34% para obras de infraestrutura. E aqui que eu quero chegar, senador Donizete. 34% foi para obra de infraestrutura. Se nós não tivermos financiamento, se nós não tivermos tomadores de financiamento no Norte, Nordeste e Centro-Oeste, senhor presidente, na ordem dos chegar aos 35%, é muito simples. O BNDES é obrigado a financiar os estados da região Norte, Nordeste e Centro-Oeste na parte de infraestrutura. E nós chegamos aos 35%. Não vejo como não pegar. Nossos estados são carentes em rodovias duplicadas, em aeroportos regionais, em ferrovias. Então, senador Dário, eu não vejo como não ter a utilização desse recurso nessas regiões. Eu entendo o posicionamento do senador Donizete, acho louvável a preocupação que ele tenha com o dinheiro ficar parado, mas nós não podemos esquecer que o BNDES não só financia particulares, mas empresas estatais, o próprio poder público, e ele pode fazê-lo nas obras de infraestrutura tão necessárias e carentes nos nossos estados do Centro-Oeste. No meu caso, mas também do Norte. Senador. Bom, eu entendo a ação da senadora Simone, mas, por outro lado, eu não estou propondo retirar recurso das regiões, ao contrário, eu aprovo a ideia, sou a favor. Agora, nós estamos fazendo uma lei que é para ficar, né? Pode acontecer que um ano não conseguiu aplicar os 35% e o dinheiro vai ficar parado. E uma outra coisa, o BNDES, uma vez aprovada essa lei, não aplicando os 35% na região amazônica, porque tinha demanda e ele não quis aplicar, ele estará ferindo a lei. Do meu ponto de vista, a emenda é necessária só para resguardar um eventual acontecimento de que não aplicou, né? E aí,
para mim, parece razoável, necessário que tenha essa salvaguarda. Então, por isso, eu estou defendendo a emenda, insistindo nela, senadora Simone, só para resguardar. Eu espero que nós cheguemos ao ponto, porque a região sul-sudeste é mais desenvolvida, a gente inverta, que a gente aplique 65% nestas outras regiões, que são 3 grandes regiões com um déficit histórico em relação ao investimento. Mas nós temos que salvaguardar a questão de que, em não alcançando por qualquer motivo, a instituição tenha como redistribuir o recurso para não ficar paralisado e deixar de gerar os empregos necessários, dar respostas às necessidades de outras regiões, uma vez que nós não conseguimos apresentar a demanda para os 35%. Então, eu queria pedir aos senadores e à senadora aqui presente que a gente aprovasse essa emenda não como um prejuízo para a região, mas só como uma salvaguarda em caso ocorra a ausência de demanda no mínimo 35%, a gente possa redistribuir o recurso para o bem do país e para o bem do povo brasileiro. Então, senadora Simone, eu queria pedir, inclusive, a sua compreensão, que isso aí não tem nada contra o projeto, é apenas uma salvaguarda em caso ocorra uma baixa demanda num determinado ano por um determinado motivo. Obrigado. Com a palavra, a senadora Simone. Eu também não tenho absolutamente nada contra a sua emenda, senador Donizete. O que me preocupa é a falta de transparência dentro do BNDES e, em um determinado momento, entre o BNDES escolher um financiamento para iniciativa privada e uma obra a ser realizada de infraestrutura que os governos dos estados ou as estatais mesmo, estaduais, solicitem, eles ficarem com esse terceiro. Se o BNDES não financiasse obra de infraestrutura no interior desse país, eu não teria absolutamente nenhuma ressalva em relação ao seu projeto. Eu conheço a realidade do Centro-Oeste, não conheço a realidade do Norte e do Nordeste. Mas nós, pelos próximos 30 anos, vai faltar recurso do BNDES para financiar tantas obras de infraestrutura que se necessitam. No meu estado, por exemplo, eu tenho pelo menos 8 aeroportos internacionais, regionais, que precisam de recurso, inclusive do BNDES, para serem financiados. E nós não temos nenhuma rodovia duplicada, agora começou, através do regime de concessão, a 163, que começa lá no Mato Grosso do Norte, né, na terra do senador Zé Medeiros. Então, a partir do momento que nós temos tanta carência de obras de infraestrutura no Norte, no Nordeste, no Centro-Oeste, inclusive na parte ferroviária, tão necessária para o escoamento dos grãos do estado de Mato Grosso do Sul, pelo Porto de Paranaguá, ou mesmo pelo Porto de Santos, eu não vejo como vai sobrar dinheiro para serem distribuídos para outras regiões. Lembrando que hoje nós já consumimos 28,9% ou 29% dos recursos financiados pelo BNDES. 6% ainda é pouco para realizarmos essas obras necessárias de infraestrutura. É apenas por isso, senador Donizete, em que pese a sua... eu entendo o seu posicionamento, mas também quero que Vossa Excelência entenda o meu. Senadora, presidente, só para mais uma ponderação. Na minha compreensão, o BNDES tem que aplicar, no mínimo, os 35%. Ele não poderá aplicar esse recurso se houver demanda, seja ela demanda de projetos de investimento, ou seja ela para produção... financiamento de empresas, de investimento, seja para a infraestrutura. Ele vai ter que aplicar os 35%. Então, se ele não aplicar, ele não cumpriu a lei. Mas é preciso, do meu ponto de vista, garantir essa salvaguarda. Presidente Zé Medeiros, como relator da matéria, na semana passada, o projeto tinha entrado na pauta, tinha um artigo que o governo, e especialmente o senador Paulo Rocha, tinha solicitado que nós retirarmos o artigo 2º do projeto, que dizia que era o 1B, na verdade. No apoio às exportações brasileiras, fica vedado ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, conceder crédito a governos estrangeiros e financiar projetos e obras de engenharia e de infraestrutura a serem realizados em outros países.
Então, assim, nós tentamos construir um acordo e eu conversei com o autor do projeto, conversei com o senador Paulo Rocha, que estava representando os interesses do governo, que não concordava com esse artigo, portanto, se nós não retirássemos de pauta na semana passada e apresentássemos um novo relatório retirando esse artigo, que proibia o empréstimo do BNDES para outros países, nós não votaríamos hoje aqui. Confesso que eu entendi a posição como relator do senador Donizete, mas também compreendi agora os argumentos da senadora Simone, que embasado em números e coloca muito claramente que falta um pouco mais de 6% para o BNDES atingir essa obrigatoriedade, que é o que diz aqui o artigo da lei que nós estamos votando do nosso relatório, do projeto do senador Caiado, que diz assim: na concessão de financiamentos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, a taxas subsidiadas, no mínimo de 35% dos recursos deverão ser destinados ao projeto situado na região Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Então, aqui, nós estamos obrigando de que, no mínimo, seja gasto 35%, que hoje está em 28 ponto alguma coisa, conforme relatado pela senadora Simone. Ou seja, eu tinha, e ainda tenho, por isso que é importante a gente debater, o entendimento de que a emenda do senador Donizete, única e exclusivamente, tinha o interesse de que, caso não fosse atingido os 35%, que esses 7%, 6%, que hoje está 6%, 5%, não revertesse para o Tesouro e não fosse aplicado em nenhuma região do Brasil. Eu entendo que seja isso que Vossa Excelência gostaria de propor quando fala em salvaguardar os recursos destinados, porque serão obrigatoriamente, a partir do momento que o projeto de lei virar lei, que 35% no mínimo seja aplicado nessas 3 regiões. Quando o senador Donizete apresentou essa emenda, uma subemenda que me protocolou na comissão no dia de ontem, eu tinha, confesso que o desejo de incorporar, porque eu entendia também, senadora Simone, que o senador Donizete quer com essa proposição é não perder, caso a gente chegue no ano de 2015, por exemplo, e a gente chegue a 33,5, que esse 1,5 não seja perdido, que não possa destinar a nenhuma outra região. Mas, senador Donizete, a preocupação da senadora Simone também é válida, no sentido que diz que não conhece os critérios que fazem com que a região Norte, Nordeste e Centro-Oeste não cheguem aos 35%. Só para colaborar, presidente. E não é só por isso. Não é que nós hoje só temos 28,9% dos financiamentos porque faltam projetos. É porque não são escolhidos os projetos do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Na realidade, há um critério de discricionariedade, e é natural e é de direito do BNDES. Há um colegiado que escolhe: eu vou optar por esse projeto no Sudeste em detrimento de um do Norte do país. Então, na realidade, hoje, mesmo que nós não pensássemos nas obras de infraestrutura, não faltam tomadores de recursos, ou seja, pessoas que querem investir nessas regiões e não conseguem financiamento. Eu poderia apontar pelo menos 3 grandes empreendimentos no meu estado, por exemplo. Nós chegaríamos a 40%, 45% facilmente. Não é esse o objetivo. Nós não podemos jamais prejudicar o Sudeste e o Sul do Brasil, não é isso. É que eu só não consigo entender como nós podemos imaginar que nós não vamos ter investidores na ordem de 35% dos recursos que hoje se encontram no BNDES. E ainda que não tivéssemos, nós temos ainda os investimentos na área de infraestrutura. Eu quero fazer uma sugestão, porque eu sou daquela que eu não gosto de polemizar. Quando eu polemizo assim, eu fico depois assim incomodada. Eu sou muito pelo consenso. Se o senador Donizete permitir, acho que então nós poderíamos fazer o seguinte em relação à emenda dele. É uma sugestão. Eu não, se pudesse ver a emenda, eu confesso que eu tomei conhecimento agora, mas nós poderíamos deixar então categórico, atendendo, e com isso não prejudica em nada o objetivo dele, quer dizer, não havendo demanda que permita o cumprimento do disposto no CAPT, os recursos poderão ser redistribuídos entre as demais regiões do país. Ficaria algo como: não havendo demanda que permita o cumprimento do disposto no CAPT, seja em relação a investimentos, seja em relação a projetos de infraestrutura dos governos e de suas estatais, para deixar claro, se tiver
tiver projeto, ele não pode alegar que por uma vírgula do projeto eu não vou, porque é isso que acontece. Na prática, eu conheço um pouquinho dessa realidade. Por que se opta por um projeto como aconteceu no meu estado? Por que se opta por um projeto de celulose e não se opta por um projeto automotivo? Isso fica a critério. Aí, não optando por esse, se opta por um projeto no Rio de Janeiro. É uma questão de decisão do órgão colegiado. E nós queremos só amarrar exatamente o projeto para que nós possamos cumprir fielmente a intenção do autor do projeto, do senador Caiado. Eu não tenho nada contra, até porque neste caso, nós estamos melhorando ainda mais a lei. Né? Em que, uma vez esse projeto sendo aprovado vira lei, nós estamos melhorando mais ele, porque ele não dava conta disso. Com essa emenda, com o adendo da senadora Simone, nós estamos dando mais perfeição à lei, dando mais efetividade a ela, porque não fica só nos projetos de investimento privado, mas pode também ser alcançado pelos projetos de investimento da iniciativa pública. Então, eu não tenho nada contra, acho que com isso nós estamos melhorando a lei e garantindo que o BNDES não tenha critérios que vigesse sobre a aplicação ou não, se demanda ou se não demanda. Então, eu tenho concordância com a nova redação proposta pela senadora Simone Tebet. Como relator da matéria, então eu faço as incorporações apresentadas tanto pelo senador Donizete, quando no sentido de salvaguardar a aplicação nessas regiões, e também com o adendo feito pela senadora Simone, que diz que não só será concedido o empréstimo do BNDES para a iniciativa privada, como também para o poder público, tanto o governo dos estados e governos municipais que queiram acessar esses recursos através de um empréstimo dessas 3 regiões. É isso? Isso já é possível, mas seria isso. Quer dizer, só passaria o remanescente, o restante do percentual não atingido, depois de ter analisado os projetos estatais, né, de obras de infraestrutura. Eu acho que... acho que com isso nós preservamos o espírito da iniciativa do senador Donizete, que tem pertinência, eu disse, isso não é essa questão, mas é a preocupação na prática com o que realmente acontece. Acho que nós precisamos, através da lei, amarrar bem essa questão. Tudo bem, incorporo as ponderações feitas pela senadora Simone e pelo senador Donizete no nosso relatório, presidente. Senhor presidente, só para colaborar um pouco com essa questão, eu tenho muita admiração pelo senador Ronaldo Caiado e também por Vossa Excelência. Esse projeto de lei, pelo que eu percebo, ele abre um precedente preocupante, uma vez que ele estabelece e fixa valores objetivamente para determinadas regiões. O que é justo e é legítimo em se tratando da região Norte, Nordeste e Centro-Oeste, principalmente Norte e Nordeste, que notadamente são regiões que merecem uma atenção diferenciada do ponto de vista do governo federal. Entretanto, como representante do Sul, eu não me sinto à vontade para votar esse projeto de lei, porque além do precedente, daqui um pouco eu também vou apresentar um projeto de lei estabelecendo um mínimo de aplicação no Sul, vamos dizer assim, do Brasil, e que isso tira... fico com 65, mas é fruto, vamos dizer assim, da aprovação de projetos que efetivamente são distribuídos ao BNDES, e que numa análise técnica imagina-se que se aprova os projetos com maior viabilidade econômica e financeira para as respectivas regiões. Portanto, a impressão que eu tenho é que nós não precisamos de mais leis. Eu até estou pensando em pedir a revogação de todas as leis e implantar aqui no Congresso Nacional os 10 mandamentos. Porque daí fica mais fácil de a gente discutir, porque não é possível que, dependendo da situação, vem à luz
a necessidade de nós estabelecermos critérios para desenvolver determinadas regiões, quando, na verdade, isso deveria ser um projeto nacional, um plano nacional de desenvolvimento. Aliás, me lembra que a Polônia só se desenvolveu, cresceu e prosperou, quando implantou a descentralização, a descentralidade, onde buscou integrar aquelas regiões menos desenvolvidas com apoio financeiro e com infraestrutura e com planejamento para que elas pudessem se desenvolver. Que não é o caso que está acontecendo aqui, que nós vamos fixar, que já está em quase 30%, mais 5% ou menos 5%, quando, na verdade, o BNDES devia de ter uma posição firme, clara e objetiva com relação a esse assunto, de desenvolvimento e aplicar os recursos onde mais se necessita aplicar, e não em detrimento de outros municípios que já fizeram o seu dever, outros estados e outras regiões que já fizeram o seu dever de casa e que, nesse sentido, de repente, poderão ser prejudicados pela aprovação do projeto de lei. De forma que eu reconheço o desejo, a iniciativa, já que o governo não faz, os parlamentares aqui estão estabelecendo o mínimo de investimento para que projetos dessa natureza possam ser aplicados nessas regiões do Norte, Nordeste e do Centro-Oeste. Entretanto, eu volto a dizer o seguinte, eu estou com dificuldade para votar esse projeto de lei, entendendo que não seria necessário mais uma lei para que o BNDES fizesse a sua parte. O que nós temos que fazer é uma legislação para que o BNDES torne transparente todas as ações do BNDES, coisa que nós não temos. Eu não sei exatamente quase nada do que o BNDES faz, financia, onde financia, porque não existe essa disposição. Quando existir essa disposição, a gente vai ter um novo desenho para o Brasil e para o desenvolvimento regional de todo o nosso país. Senador Donizete, vamos voltar rapidamente, mas eu queria fazer uma pequena ponderação em virtude das palavras do senador Dário Berg. Senador, eu entendo o que Vossa Excelência coloca como senador de um estado do sul do país, que fica incômodo para Vossa Excelência acompanhar um projeto que delimita ou limita um percentual até 35% para essas 3 regiões do Brasil. Mas eu quero dar um exemplo a Vossa Excelência de que esse projeto, o autor do projeto e eu como relator do projeto, quero dizer no meu caso do Norte, do meu estado, do estado do Amapá. Com esse projeto, o sentido disso, já que o BNDES não tem esse discernimento que Vossa Excelência cobra que tenha, que todos cobramos isso do BNDES, que ele possa ter essa sensibilidade de aplicar os recursos nos estados que mais precisam, mas eu quero dizer a Vossa Excelência que a União também é responsável por isso, não só o BNDES. E quero lhe dizer no estado do Amapá. O estado do Amapá, a União, deu um presente para o planeta e criou o maior parque de floresta tropical do planeta no meu estado, no estado do Amapá, em 2002. Em 2002, 30% do território do estado do Amapá foi constituído em uma área de preservação, Parque Nacional Montanha do Tumucumaque. O estado do Amapá tem 70% da sua área protegida. Ou seja, o estado do Amapá ficou inviabilizado de produzir até o alimento para as pessoas consumirem. Hoje nós não temos terra, não temos condições de plantar, a exploração mineral está prejudicada porque o parque foi criado na região mais rica do estado do Amapá, onde nós temos ouro, minério de ferro, enfim. Portanto, estamos engessados pelo governo federal. Então, quando o senador Caiado apresenta uma proposta dessa de viabilizar pelo menos até 35% de recursos do BNDES para projetos no Norte, Nordeste e no Centro-Oeste, eu entendo que é uma forma de compensar estados como o meu estado do Amapá, que estão viabilizados tecnicamente de produzir, de gerar emprego, de gerar riqueza. Portanto, é uma forma de compensação, sim, eu entendo isso como uma forma de compensação, para estados que não podem. Quero citar o estado de Roraima também, que é um estado que agora, há alguns anos atrás, foi criado a Raposa Serra do Sol, que é uma terra indígena, onde era uma área de produção de grãos de alimento para as pessoas, e aí o governo federal foi e criou a Raposa Serra do Sol. Então, assim, tecnicamente, o presidente Fernando Henrique acabou com a possibilidade do Amapá se desenvolver, criando o Parque do Tumucumaque,
E o presidente Lula, com inveja do presidente Fernando Henrique, acabou com o Roraima, com a possibilidade de produzir alimento com a Raposa Serra do Sol. Então, assim, todos os dois presidentes fizeram mal para o Amapá e mal para Roraima, no meu entender, porque deixaram 2 estados submissos a isso aqui. A oportunidade do governo federal, o dia que bem entender, aplicar os recursos para desenvolver esses 2 estados do Brasil. Então, no sentido que eu falo para Vossa Excelência, que nós precisamos também ter esse sentimento de pátria, de Brasil, de viabilizar regiões que precisam desses investimentos, que talvez 35% parece ser muito para Norte, Nordeste e Centro-Oeste, mas não é, porque nós realmente no Norte, no meu caso, precisamos muito mais do que isso do governo federal, mas isso é um limitador que vai proporcionar com certeza o incremento da economia, da capacidade de desenvolvimento sustentável do nosso Estado, da produção com responsabilidade das nossas florestas, do manejo florestal, da pesca, enfim, de uma condição da sobrevivência do Amapá. Mas era só essa consideração que eu queria fazer aos senhores senadores dessa comissão. E, presidente, eu incorporo a sugestão do Donizete, a sugestão da senadora Simone, e apresentarei o relatório atendendo as 2 sugestões dos 2 senadores da comissão como relator na matéria. Com a palavra o senador Paulo Rocha. Argumentando ainda, viu, meu caro Dário, o sentimento aqui que envolve que nos move aqui, é a chamada concepção de um desenvolvimento no país, que é para tirar as diferenças regionais. Entendeu? O centro-sul do país, ele tem um processo de desenvolvimento que vem há séculos e que as nossas regiões foram sempre usadas como colônia para fortalecimento desse desenvolvimento. O polo madeireiro, e depois transformou em móveis e tal, tudo Paraná, é tudo madeira da Amazônia, do Pará. Enfim, a mão de obra do Centro-Sul é tudo do Nordeste. Enfim. Agora, o Pará está vocacionado, exatamente por essa concepção de desenvolvimento, de que nós temos que produzir mais energia, e é verdade, para desenvolver o país. Cada percentual de crescimento tem uma demanda de produção de energia, e nós temos que produzir energia limpa. É a Amazônia que tem o poder das águas e etc., de poder produzir energia. Tudo bem. Mas, e aí vem o processo da energia, tem o produtor, tem o transmissor e tem o distribuidor. Então, entra de novo os setores que vai fazer a transmissão para poder levar energia para o sul. E olha como é cruel demais, porque a produção de energia, ganha o produtor e ganha lá no bolo, é uma migalha que é o tal do royalty. Mas quem ganha com a produção de energia, além da energia em si, para movimentar a mola do desenvolvimento, o ICMS tudo fica também lá na ponta, no consumidor. Entendeu? Então, aí eu não diria governos, para não estabelecer aqui uma relação de oposição e de governo. O governo é uma união que deve muito para nossas regiões. Entendeu? Então, antes, era em tudo, pode ver. Concurso para universidades. Adivinha onde vai mais as vagas para o concurso? Era mais para a USP, para o FRJ, para não sei o que mais, etc. Aí uma sobra vai lá para as universidades do nosso lado, do Centro-Oeste, do Norte, etc. Tal. Vagas da CAPES para formar doutores. É a sobra só que vai para as nossas doutores para a universidade. Isso naturalmente está mudando.
é verdade, tá? Mudou e muito nos últimos anos. Mas ainda esta visão de desenvolvimento, entendeu? Eu te falo aqui muito francamente, muito abertamente, por isso que na questão de governo, se eu, senador agora, do PT e do governo da Dilma, chegar lá, presidenta, mas tem que ajudar mais o Pará, a região, ela vai fazer uma conta. Não, mas nós estamos investindo 25 bi no Belo Monte. Sei o que mais dos portos lá do Miritituba. Nós fizemos uma concessão agora. Aí já é uma questão nossa, do centro, interna, porque é tudo para ser entreposto da produção que vai daqui do Centro-Sul. Tudo para ser entreposto, para facilitar. Como nós estamos numa visão estratégica perante o mercado comum europeu, perante o mercado norte-americano e na dobra do mercado asiático, então, nós somos estratégicos para o desenvolvimento do país. Então, quando a gente olha isso aqui, a iniciativa não é nem de partidos de governo, que é tudo do DEM. Entendeu? Tudo do DEM. Incorporado. Não, sim, porque nós estamos entrando no entendeu? Então, quer dizer, o que nos move exatamente não é esse sentimento de oposição de governo, mas esse sentimento de parlamentares da região que se articulam num processo de, através de uma legislação dessa, a gente ir à busca, ou forçar a União, a busca de resolver o problema das diferenças regionais. Entendeu? Então, não é nada de preconceito ou de alguma coisa contra o Centro-Sul. Mas é isso, a busca de que, como nós somos inseridos no desenvolvimento nacional, de que forma nós somos envolvidos no desenvolvimento nacional? É com as nossas riquezas, é com os nossos potenciais, mas lá também nós temos brasileiros e brasileiras capazes de processar o desenvolvimento para poder gerar cidadania ou não. Com a palavra o senador Dario Begg. Bem, eu sou obrigado a concordar com tudo que o senador Paulo Rocha acaba de mencionar com relação a esse assunto. E eu acho também que nós, enquanto homens públicos, temos muitas responsabilidades, dentre as quais, inclusive nessa comissão, é lutar diariamente, permanentemente, para reduzir as desigualdades e também as desigualdades e as descentralidades, para que efetivamente nós possamos construir um país integrado num desenvolvimento sustentável. Mas eu continuo achando ainda que isso deveria ser uma posição de governo. Não, mas como o governo não faz, nós estamos estabelecendo uma regra objetiva para que o governo, então, faça aquilo que é preciso fazer e que deveria fazer. Lamentavelmente, essa é que é a grande questão. Agora, não há nenhuma dúvida, e não tem nenhuma dúvida disso, evidente que eu saio em defesa da minha região, mas não em detrimento do desenvolvimento das outras regiões e, sobretudo, daquelas que mais precisam. Portanto, eu quero parabenizar o senador Paulo Rocha por essa exposição e dizer que comungo também com o seu pensamento de que o país precisa se descentralizar e o desenvolvimento precisa atingir todas as regiões, sobretudo aquelas que mais precisam. Presidente, só para dar uma informação aqui para o senador Paulo Rocha, foi feita uma aliança aqui, que eu não sei se o Mato Grosso do Sul colonizava o Mato Grosso do Norte, ou o Mato Grosso, né? Mas o certo é que foi feita uma aliança aqui pela ex-colônia de Goiás com o Mato Grosso do Sul, que é o Tocantins, para poder melhorar essa situação aqui do projeto. Obrigado. Certo. Em votação, relatório que conclui pela aprovação do projeto com a emenda que apresenta. Com as alterações propostas pela senadora Simone e senador Donizete. Em votar, os senadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. A matéria será encaminhada à Comissão de Assuntos Econômicos para as providências cabíveis e devolva a presidência ao senador Davi Alcolumbre.